Hoje vamos falar um pouco de fitogeografia brasileira, ou seja, a distribuição das espécies e biomas no Brasil. Então, como que isso é classificado, né? Inicialmente, vou colocar alguns termos para que todos conheçam, para poder fazer um balizamento. Primeiro, a questão de floresta aciculifoliada. A cícula é a folha das gimnospermas, que é em forma de agulha, como por exemplo o pinheiro. Normalmente elas ocorrem em regiões de invernos prolongados. No Brasil, nós temos somente duas gimnospermas nativas, que é o Podocarpus lambert, que ele é usado como arborização, como paisagismo, e temos a araucária, angustifolia e um outro gênero que são pinheiros. Eles acontecem na região do sul do Brasil, que já foi sujeita a frio, então eles são remanescentes de uma época onde o sul do Brasil era mais frio do que é. Basicamente isso. Fora isso, os pinheiros são exóticos. Floresta latifoliada são florestas de folhas largas em áreas úmidas onde ocorre umidade, normalmente clima equatorial. Florestas coriáceas o termo coriácea tem a ver com folhas grossas, pequenas, geralmente com pelos, típicas de áreas de clima quente com estação seca prolongada, na cerrado, por exemplo. Então, grande parte das espécies tem folha coriácea, que são bem resistentes às intempéries climáticas que nós aqui temos. Perennifolia, uma floresta perennifolia, quer dizer que as folhas são perenes, as folhas não caem em uma das estações, por exemplo, estação seca ou o inverno. Então ela mantém a folha durante todo o ano, embora tenha renovação constante da folha, formando serrapilheira, então você tem uma ciclagem de nutrientes grande numa floresta perene. Porém, ela mantém essa folha o tempo todo, ela só troca essa folhagem. Florestas decíduas ou caducas são florestas que perdem folhas para enfrentar estações de seca prolongada, inverno rigoroso, etc. E aí você tem totalmente decíduas, né? Então, florestas decíduas que perdem completamente as folhas, e tem florestas semidecíduas, que perdem parte das folhas durante o ano, não perde tudo e não fica sem perder nada. Então tem esse meio termo. Outro conceito, a gente já conversou isso um pouco, é a densidade, que é o número de espécies vegetais por unidade área. Nós temos, por exemplo, nas florestas equatoriais, uma densidade alta de indivíduos por hectare. Num deserto, já é o contrário, a densidade é baixa, você tem poucos indivíduos pontuados aqui. Questão de diversidade. Diversidade é o número de espécies vegetais diferentes, então a variedade, né, a quantidade de espécies diferentes por unidade área. Então eu posso ter uma densidade baixa, porém uma diversidade extremamente alta. Isso pode acontecer. Então, a diversidade alta numa floresta equatorial, o cerrado também é muito diverso e ele já é menos denso, né? E numa floresta temperada, a diversidade é baixa, são poucos indivíduos, a ponto de, por exemplo, a Finlândia. A Finlândia é um dos maiores países produtores florestais,
tudo mais. Eles produzem muita floresta, madeira serrada e principalmente tecnologia de processamento, de corte, etc. A Finlândia, se não me engano, tem 16 espécies florestais no país inteiro, ocorrendo nas florestas deles. Então, a diversidade é muito baixa, perto do que a gente tem, acima de 300 em fragmentos. Em termos de estratificação dessa floresta, estratificação seriam os estratos, os andares da floresta, diferentes tamanhos das formações florestais, e podemos falar os seguintes estratos: herbáceo, então formado completamente por gramíneas, é o que a gente tem aqui no Cerrado. O Cerrado é um misto de espécies herbáceas e espécies arbustivas e arbóreas. Então a gente tem um mix aqui no Cerrado. O estrato herbáceo, então, é o chão da floresta, que pode ser só isso. Então, numa área de campo limpo, é só o estrato herbáceo. Estrato arbustivo, constituído de árvores de pequeno porte, arbustos, né, de no máximo 15 metros de altura. Estrato arbustivo arbóreo, acima de 15 até 20 metros de altura, árvore de porte médio. Estrato arbóreo constituído por árvores acima de 20 metros de altura, fazendo aquela cobertura, né, o dossel da floresta. Em relação a formações vegetais, eu vou falar em tipos de formação vegetal, depois eu vou separar em biomas. Tem diferença, porque o mesmo bioma ele tem diferentes formações florestais. O Cerrado é o mais rico deles, né? O Cerrado nós temos formações campestres, savânicas e formações florestais. Bom, então formações vegetais correspondem ao conjunto de plantas que formam essa paisagem e caracterizam a fitofisionomia. O que é a fitofisionomia? Fito, planta, fisionomia, é a aparência, né? Então, qual é a aparência das plantas da região? Então, isso é fitofisionomia. Por isso que eu falei, levantamento, e aí fitossociologia, outra palavra ligada à planta, seria a distribuição das espécies dentro dessa floresta. Então, se uma grande área ocorre mais de uma formação florestal, ela é uma formação complexa, por exemplo, Pantanal, vegetação litorânea, o Cerrado. Aqui, separando então em fitofisionomias, floresta atlântica, que aí nós temos a floresta atlântica de litoral e de interior, floresta amazônica, matas intermediárias são matas que são chamadas até de ecótonos. Aqui as matas intermediárias são as matas, a Mata Atlântica de interior. Então, a chamada de mata intermediária aqui é a Mata Atlântica de interior. Manguezais e restingas, vegetação litorânea, né? Matas de araucárias no sul. Essa mata de araucária, ela está dentro da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. Porém, ela tem essa característica da presença de araucárias e ela tem essa característica específica, né, devido à condição climática. Mata dos Cocais, que na verdade é uma região intermediária entre a floresta amazônica e a caatinga, tem muita presença de coqueiro, então é uma fitofisionomia, mas ela está dentro da zona de ecótono, divisa entre biomas, entre a caatinga, cerrado e floresta amazônica. Caatinga,
campos sulinos, cerrado, que é um complexo também, a gente vai ver ele à parte. Complexo do Pantanal, que ele é muito semelhante ao Cerrado, porém sendo uma planície inundável ainda. Então ele ainda tem essa complexidade de cheias e secas. Aqui os campos estão colocados, os campos estão colocados nas áreas de Cerrado e os pampas, que são campos também, colocados à parte. Bom, numa divisão mais para biomas, nós temos Cerrado, nós temos os campos no sul, Caatinga, Nordeste, Complexo do Pantanal, vegetação litorânea, que seria mangues e restingas, floresta latifoliada equatorial amazônica, então floresta amazônica, e floresta latifoliada tropical. Por que equatorial? Equatorial que está na linha do Equador e aqui na linha entre os trópicos, que é a Mata Atlântica, que nós temos a Mata Atlântica de costa, né, a Mata Atlântica do mar e a Mata Atlântica de interior. E a Mata de Araucária que está dentro da Mata Atlântica também. Então, podemos juntar a de Araucária dentro da Mata Atlântica. Então, floresta amazônica, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, somando esses dois, e os pampas, né? São os principais biomas que a gente tem. Aí, Complexo do Pantanal. Os outros são agregados desses biomas, são formações fitofisionômicas dentro desses biomas. Bom, pensando em floresta equatorial, então, floresta equatorial do Equador, floresta amazônica, ela ocorre em áreas de baixa latitude, ou seja, próximas ao Equador, onde predomina clima quente e úmido. No caso nosso, a floresta amazônica, ou faixa centro-ocidental da Ásia, da África e Ásia. Nesse caso, existe vários andares de vegetação, raízes pouco profundas, porque, em geral, como é próximo ao Equador e o solo é muito intemperizado, esse solo tende a ter uma baixa fertilidade. E o que mantém a floresta em pé é a ciclagem de nutrientes. Então, a própria ciclagem de nutrientes feita para a floresta leva a uma fertilidade dessa mata. Presença de cipós e lianas, espessa camada de matéria orgânica no solo e uma diversidade de espécies enorme. Nós temos a nossa floresta amazônica, que tem 80% de proteção, então ela pode ser utilizada, mas não desmatada, como está sendo feito. Por quê? Por questões climáticas até. Então, sem a floresta amazônica, o clima nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil se tornam muito mais caóticos. Essa floresta ela apresenta uma estratificação completa com árvores acima de 60, até acima de 60 metros de altura. É uma formação vegetacional heterogênea e de grande densidade e diversidade, né? Suas folhas são perenes e latifoliadas, então perenes e grandes. Apresentam grande quantidade de lianas e epífitas, cipós. Essa floresta ela é dividida em 3 níveis, em função de suas características pedológicas, topográficas e climáticas.
Então, o que, que a gente tem? A gente tem três formações fitossociológicas ali dentro da floresta amazônica. Mata de terra firme, onde ocorre nos baixos platôs e regiões salva de inundação. Então, são florestas que não sofrem inundações da floresta. Apresenta-se como a área de maior desenvolvimento vegetacional da floresta, ou seja, tem umidade e não tem o estresse da inundação. Então a floresta cresce exuberantemente. Principal espécie, por exemplo, castanheira, caucho, acapu, maçaranduba, são espécies de crescimento grande, muito vigoroso, né? Mata de várzea. Mata de várzea, ela é relacionada à planície e ela sofre inundações periódicas. Então ela tem essa tendência de sofrer com as inundações periódicas. Espécies comuns ali, seringueira, guaraná, cacau. E a terceira fitofisionomia dentro da floresta amazônica, mata de igapó. Então ocorre dentro da várzea, em áreas com relevo que permite inundação permanente, então são áreas permanentemente inundadas e que ocorre espécies adaptadas ali. Então ela apresenta uma baixa diversidade e densidade de espécies. Então, ocorre poucas espécies ali que são espécies com a maior tolerância a essa condição de estresse, né? Apresenta espécies hidrófilas, como Vitória régia. O açaí, piaçava, acontece nessas regiões. Geralmente, palmeiras, elas tendem a acontecer em regiões inundáveis. Aqui no Cerrado, o que a gente tem? A gente tem o buriti, que sempre está relacionado a regiões alagadas. Floresta tropical. Então, floresta tropical é a Mata Atlântica, que está entre os trópicos. Ela ocupa uma parcela significativa do Brasil, se você juntar a Mata Atlântica de interior e de costa. Então, nós temos a Mata Atlântica de interior entrando em Minas, São Paulo, praticamente todo o sul, até chegar na divisa com os Pampas, nós temos a Mata Atlântica reinando. Então a Mata Atlântica é uma das formações vegetacionais de maior conflito, inclusive, com o ser humano, porque ela está aonde a gente desembarcou, onde a população humana vive em grandes concentrações. Então, por isso, na aula anterior eu mostrei, resta muito pouco de Mata Atlântica e ela é um dos hotspots de biodiversidade do planeta. Então, essa floresta tropical, floresta atlântica, ela é caracterizada pela grande diversidade e densidade, folhas latifoliadas e perenes. Na verdade, temos fitofisionomias aqui dentro que tem perda de folha durante parte do ano. Então, semidecidos, principalmente na região de ecótono, onde você já vai chegando numa divisão entre essa Mata Atlântica e o Cerrado, por exemplo. Você já tem uma influência maior da seca, então florestas tendem a perder um pouco de vegetação. E uma estratificação completa, então eu tenho dossel, plantas intermediárias, plantas rasteiras, não necessariamente gramíneas, mas tem vegetação herbácea. De acordo com a localização, a diferenciação
do meio e da fisionomia, a floresta tropical é dividida em dois tipos, que seria a mata de interior, denominada semi-úmida, que é aqui que nós temos essa questão de às vezes ter a perda de folhas. Ocorre entre a Mata Atlântica e o Cerrado, então ela tem essa característica de ser desde uma mata bem úmida até uma mata que tem influência de seca. É a área de clima tropical, por isso explica a presença de algumas plantas semicaducas. Então não é um clima equatorial com muita umidade e calor. Aqui nós temos, por exemplo, estações frias e secas, o que tem algumas espécies semicaducifólias. Como espécies, por exemplo, peroba, cedro, orquídeas que ocorrem na Mata Atlântica. Sua degradação é intensa devido à densidade demográfica e áreas agricultáveis, ou seja, a população humana está na Mata Atlântica, principalmente, agora migrando para o Cerrado. Então, o ser humano ele tem ocupado essa região, o que gera uma degradação intensa, que tem poucos fragmentos, a gente já viu em fragmentação. Podem ser observadas manchas isoladas no espinhaço, Vale do Rio Doce, etc., regiões já de ecótonos, né? Porque na Serra do Espinhaço você tem uma formação campestre devido a essa montanha. Então no espinhaço você tem essa variação muito grande. Você está dentro da Mata Atlântica, porém com uma vegetação que varia muito devido à presença de campos de altitude. A Mata Atlântica de costa, ela acontece próximo ao litoral, né? Desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Por estar próximo ao litoral, ela aumenta a umidade e garante uma vegetação sempre verde, perene. Ocorre, por exemplo, espécies como pau-brasil, jacarandá, cedro, entre outros. O jacarandá, na verdade, ele ocorre... Essas espécies, em geral, elas acontecem na Mata Atlântica como um todo, mas mais frequentes com essa umidade, né? A grande densidade populacional e atividade agrícola mais intensas degradaram violentamente a Mata Atlântica, principalmente costa. O litoral sul sul baiano, em costas íngremes, Serra do Mar, no Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, tem maiores fragmentos conservados de Mata Atlântica. Regiões mais planas já foram tudo embora, né? Dando sequência, então, vamos falar do Cerrado, que é o bioma que nós estamos inseridos. Então, pessoal, os cerrados, o cerrado é uma vegetação savânica no mundo como um todo, então seria a savana brasileira, né? Ela está numa faixa intertropical, porém, ela está na área de clima tropical, porém com uma estação chuvosa e outra estação seca. Essa é a diferença do bioma para a Mata Atlântica, por exemplo. Então, essa região seca, e principalmente a região seca, a influência de estar no interior é uma influência climática, onde na época mais seca a umidade abaixa demais e você tem essa restrição hídrica, né?
No Brasil, então, é chamado cerrado. Ocorre principalmente no Brasil Central, porém existem manchas isoladas em algumas outras regiões. Por quê? Porque no Brasil Central, o cerrado ele é contínuo. E em outras regiões ele se apresenta como manchas, por exemplo, no interior de São Paulo. Ele tem manchas dentro da vegetação de Mata Atlântica, mais ou menos nos ecótonos, né? Região amazônica, Pará, Roraima, Amapá, tem manchas de cerrado que nessas regiões, no meio da mata, elas são chamadas de capinaranas, que são regiões, são fragmentos de cerrado dentro da vegetação amazônica. É característico apresentar dois estratos, então um herbáceo descontínuo, formando tufos, e outro arbóreo arbustivo. Então eu tenho árvores com arbustos e gramíneas nativas. Então essa é a característica do cerrado típico. Apresenta alta diversidade, então tem muitas espécies, e baixa densidade. Então, eu tenho uma densidade relativamente baixa. Característica de folhas coriáceas e espécies semideciduas, que perdem folha em parte do ano. E vegetações diferentes dentro do bioma cerrado perdem folha de forma diferente. Troncos tortuosos e tuberosos, para adaptação estrutural para essa seca, né? Raízes muito grandes, então ao fazer semente, muda de espécie cerrado, em geral ela tem um crescimento inicial da parte aérea, por exemplo, do baru, com 15 dias ele deve ter uns 20 centímetros já de altura, e com 8 meses a variação não vai ser muito grande. Por quê? Porque ele investe pesado em sistema radicular devido a essa restrição hídrica e até restrição de fertilidade do solo. Então são espécies que eles têm um investimento inicial muito grande no sistema radicular e posteriormente parte aérea, né? Ele investe primeiro nisso. Dentro do bioma cerrado, nós temos formas vegetacionais diferentes. Nós temos as formações florestais, ou seja, matas, e dentro das formações florestais, nós temos mata ciliar. Então, mata ciliar em geral, ela está na margem dos rios, tem influência úmida, mas nem tanto. O lençol freático está mais abaixo. Mata de galeria são matas de rios mais estreitos em regiões mais planas. Isso tem uma influência maior da água, então o lençol freático está mais superficial. Então ela está em regiões um pouco mais planas, formando essas galerias, ou seja, as copas das árvores se encontram no meio dessa água. Mata seca, que seria uma vegetação de mata, porém sem influência de água. Cerradão, que ele tem influência de espécies do cerrado, ele tem um porte maior, então você vê que o porte vai diminuindo. Mata ciliar e mata de galeria tem uma altura. A mata seca ela já é mais baixa e mais rala. Cerradão mais baixo ainda, mais baixo ainda e mais rala do que a mata seca, e com presente algumas espécies de
de cerrado e algumas espécies de mata. Formações, então essas são as formações florestais. Formações savânicas, nós temos o cerrado típico, que é aquele cerrado com árvores restorcidas e gramíneas. Cerrado denso, então é um intermediário entre o cerradão e o cerrado típico, porém com espécies mais adensadas do que o cerrado típico e mais baixas que o cerradão. Cerrado ralo, nós temos cerrado rupestre, que com influência de pedra, né, de montanhas em geral, cerrado rupestre. Próxima formação seria as formações campestres, que seria o campo sujo, então um campo com alguns arbustos. Campo limpo, que seria o campo só com vegetação herbácea. Campo rupestre, que seria um campo com presença de pedra, sendo o campo limpo ou campo sujo. Outras formações à parte, dentro das formações savânicas, são as veredas, que elas ocorrem pontualmente, presença de buritis, são as nascentes do cerrado, né? Parque cerrado, presença de árvores pontuais, também uma presença pontual, os murunduns e etc. E os palmeirais, também são pontuais dentro do cerrado. Cada tipo vegetacional ela está influenciada muito por quê? Tipo de solo. Então, em geral, onde tem mata, eu tenho ou influência de água, ou um solo mais argiloso que vai dar maior capacidade de retenção de água. Então, que é o latossolo vermelho e amarelo, latossolo amarelo, latossolo vermelho e amarelo. Quando nós entramos em formações savânicas mais ralas, então nós temos, por exemplo, campo solo. Deixa eu ver se tem, não. Aqui não vai ter. Por exemplo, neossolo quartzareno, que são solos mais arenosos. Então, tem uma menor capacidade hídrica, então, ou solos mais arenosos, ou regiões mais secas já, ou presença de pedra, já arrumando para o rupestre. Então, o solo influencia muito qual tipo vegetacional suporta o bioma. Então, solos mais argilosos e úmidos, mata. Solos argilosos sem presença de umidade já tornam a mata seca um cerradão. E à medida que esses solos vão se tornando... Então, por exemplo, aqui tem latossolo vermelho e amarelo aqui e aqui. Porém, no cerrado denso, provavelmente, eu tenho menor influência hídrica. Nessa região que tem cerrado denso, chove menos que na região com cerradão, por exemplo. Então, isso é possível que aconteça. Então, pensando em formações florestais do cerrado, aqui um exemplo da mata de galeria não inundável. Nós temos duas categorias, não inundável e inundável. Você vê que o lençol freático está mais abaixo, presença de copas e um dossel aberto. Então, aquilo no período chuvoso e aqui no período seco. Você percebe que período mata ciliar, aqui já é mata de ciliar, não mata de galeria. Período seco, período chuvoso. O que acontece na mata de galeria, começamos por ela, na mata de galeria, o lençol ele está mais presente, e aí pode ser inundável ou não, e não perde tanta folha. Já na mata ciliar, você percebe que o lençol ele já está mais abaixo e você tem um período seco, um período chuvoso com a cobertura alta de vegetação. No período seco você tem uma perda. Então,
A mata de galeria geralmente é uma faixa de 80 metros de comprimento, aqui no caso de 80 metros de comprimento, né? Ela é uma faixa na margem do rio e aqui é só a representação de 4 metros, ela tem a pia. Mata seca, se percebe que em 3 diferentes épocas do ano, então, na verdade, 3 subtipos de mata seca em épocas diferentes do ano. Então, 3 épocas diferentes do ano e 3 formações em 2 épocas do ano. Então, cobertura arbórea em porcentagem, nós temos a porcentagem de cobertura nas épocas diferentes, né? Então, aqui, na época seca, 70 a 95%, época chuvosa 70 a 95%, época seca 60 a 90% de cobertura arbórea. Então, a época seca perde um pouco. Isso para mata seca sempre verde. Então, nós temos mata seca sempre verde, mata seca semidecídua e mata seca decídua. Então, a sempre verde eu perco pouco, a semidecídua, época seca até 95%, cai para 50, 60% na época seca. E a caducifólia, 70 a 95% de vegetação, de cobertura, e cai para 30 a 50% na época seca. Isso é muito influenciado por questões de solo e por questões climáticas. Então, eu tenho pouca chuva e, às vezes, solo mais arenoso aqui solos mais úmidos. Então, essa é a diferença. Altura da mata, 15 a 25. Aqui eu acho que não tem altura, mas altura 20 a 30. A mata de galeria e a mata ciliar tem mais ou menos o mesmo porte, só a influência de umidade. 15 a 25 para a mata seca. O cerradão, ele já tem uma cobertura mais esparsa, então ele tem e alturas menores, de 8 a 15 metros, e cobertura 50 a 90%. Ele já é uma formação savânica, mas uma formação savânica mais adensada, né? E alturas maiores. Formações savânicas típicas. Então, a gente tem o cerrado denso. Você percebe que a altura já diminui para 8 metros, no máximo. Cobertura 50% a 70%. Então, ele é denso, porém mais baixo do que o cerradão. O cerrado típico abaixa um pouco mais, 3 a 6 metros. E a cobertura vegetal, a cobertura arbórea, de 20% a 50%. Não é por causa de perda de folha, e sim por causa da área coberta. Tem menos vegetação. Cerrado ralo, 2 a 3 metros de altura, o extrato arbóreo. E a cobertura vegetal, 5 a 20%. A cobertura de espécies arbóreas. Então, é um cerrado bem mais ralo. Campo cerrado, o cerrado rupestre, né? O cerrado rupestre, ele tem árvores baixas e retorcidas com influência de pedras e 5 a 20. Então, ele é quase um campo limpo, um campo cerrado, porém com influência de pedras. Parque cerrado, ele tem a presença de árvores um pouco maiores, porém em manchas. As árvores elas vão ocorrer em algumas manchas, talvez manchas de fertilidade de solo maiores. Então, onde está a presença de árvores, o solo é mais fértil, tem algum afloramento, alguma mistura e tem um solo mais argiloso, por exemplo. Então,
acontece em manchas e isso não é tão comum. As áreas de palmeiral, né? Gueroba, babaçu, buriti, então de presença monodominante de uma espécie de palmeira. Principais palmeiras: buriti, macaúba. Vereda. Nas veredas você tem a influência de água e buritizal, né? Então, a veredas, alturas de 12 a 15 metros, 5 a 10% formado principalmente por palmeira, principalmente por buriti. Então, são alinhamentos de palmeira numa mata tropical. Tipo de cerrado indicam presença de nascentes de rio, olhos d'água. Então, em geral, a vereda ela tem uma presença de uma área inundável. E ela acontece... as APPs de vereda são consideradas a partir dessa área inundável 50 metros. As formações campestres dentro do cerrado. Então, dentro do cerrado nós temos a área de campo. Dentro desse campo, nós temos campo sujo. Então, vegetação arbórea. 2 campos sujos, que representa a faixa de 40 metros. Então, o que a gente tem? A gente tem o campo em local seco, em local úmido, e campos de morunduns. Esses campos de morunduns eles são mais raros. O morundum é uma área alagável e com morunduns que não são alagáveis, então ele tem essa influência de água, porém os morunduns estão fora dessa área encharcada. Aqui o diagrama de cobertura no campo limpo, então ali era campo sujo, né? Então, campo sujo, úmido, seco de morundum. Campo limpo, campo seco, campo úmido e morunduns. Então, tem diferentes tipos de campo. Esse campo úmido, em geral, ele está numa região com influência de rocha. Em geral, a rocha em campo ela está mais aflorando, então ela está mais próxima, tem menos solo, né? São neossolos, são solos novos e pouco perfis pequenos de solo. Seco em regiões mais altas, úmidos em regiões mais baixas, que tem a influência da umidade, a umidade fica aqui, porque ela não vai infiltrar. E morundum, regiões úmidas, mas com esses morunduns aflorando. Campo rupestre, presença de pedra, mas dentro fica fitossociologicamente a presença de campo, que estão algumas vegetações herbáceas e arbustivas. Agora vamos falar então dos campos que seriam as grasslands, que não são os campos dentro do cerrado. São campos em regiões, por exemplo, os pampas. Portanto, essa região de campo ela acontece nas zonas de transição para as zonas térmicas temperadas. Ela acontece em geral, então, em zonas temperadas. No sul do Brasil, temos os pampas e a região do Cerrado Caatinga também acontece em campos, né? É uma formação herbácea, podendo ser contínua ou não, de grande densidade e diversidade. Então tem uma alta diversidade de gramíneas nessas áreas e é bem diverso e denso, né? Recebe diferentes nomes de acordo com a sua ocorrência. As principais áreas de campestre, então, são os pampas do sul, Argentina, Uruguai, regiões com solos mais frágeis, geralmente
arenosos e onde tem acontecido um processo de desertificação muito grande, principalmente no Brasil. Estados Unidos, pradarias, e no Canadá, né? Estepes na Europa, Rússia, África. No Brasil, então, tem várias denominações de acordo com a posição geográfica em que se encontra. Campanha Gaúcha, Pampa, né, no sul do país, é a principal formação campestre, integralmente campestre do Brasil. Campos de altitude, campos supestres na região sudeste. Campos de inundação na ilha de Marajó. Então são essas as regiões campestres do Brasil, mais ligadas ao solo e talvez a essa diferença climática, mais ligadas ao solo. Regiões desérticas e semidesérticas acontecem em áreas de clima quente com estação seca prolongada. Não necessariamente clima quente o tempo todo, mas com estação seca prolongada por meses a fio, com pouco período chuvoso. Vegetação é rara, espaçada, né? É constituída por tufos de gramínea, pequenos arbustos, cactos, dentre outras, espécies xerófitas. Os principais desertos do mundo estão próximos aos trópicos. Então, Saara, Kalahari, Namíbia. E, na verdade, a região centro-oeste / sudeste seria um deserto caso não tivesse a presença dos Andes. Então, na nossa região, os Andes, os ventos que vão de leste para oeste, eles batem nos Andes e retornam para o centro-oeste e sudeste. E essa é a principal importância da Amazônia. Por quê? Porque o sudeste e o centro-oeste têm climas agricultáveis por causa da Amazônia. Se eu vou lá e desmato a Amazônia, acaba a umidade, e sudeste e centro-oeste tendem a ter processos de desertificação. Então, a importância de manter a Amazônia em pé é essa e quem está brigando pela Amazônia tá nem aí, né? Eles vão brigando por destruição da Amazônia, né? Eles são ricos, acabou a Amazônia, eles mudam para a Europa. Bonito, né? Então é muito fácil. Vegetação desértica assume vários tipos de fitofisionomias de acordo com a sua área de ocorrência. Escassez de chuva impõe esse xeromorfismo, que são adaptações a climas secos. Por exemplo, espécies Can, né? Os cactos. Presença de espinhos, ausência de folhas, raízes grandes, tuberosas, armazenando água, caules suculentos e presença de queratina, presença de cutículas espessas para evitar evapotranspiração. No Brasil, nós temos uma formação semidesértica, que é a Caatinga. Então, a Caatinga é uma formação semidesértica, não chega a ser deserto, é mais semidesértica. Ela acontece do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, ao nordeste do Brasil. Possui estrato herbáceo descontínuo e um estrato arbóreo arbustivo. Densidade baixa e diversidade alta. Então tem um grande número de espécies, porém
pouco densas, né? Em geral, folhas coriáceas e caducas, raízes grandes e superficiais. As principais espécies são cactáceas, xique-xique, facheiro, mandacaru, isso depende da região. Opa. Então, essas as principais características da nossa região, das espécies de caatinga. Florestas de coníferas, denominadas taigas. Coníferas em si, no Brasil nós só temos a mata de araucária, demais ocorrendo fora do Brasil. Vegetação normalmente homogênea de baixa densidade e baixa diversidade. Então, pinheiros, abetos apresentam um contorno superior uniforme, copas cônicas e somente extrato arbóreo. Então, e principalmente coníferas, elas vão formando uma camada de serrapilheira com esses acículas e é resinoso, então ela impede a formação de outros estratos. As folhas são perenes, porém elas são renovadas, né? Com o tempo, por isso forma serrapilheira. Em geral, solos pobres, ácidos e podizólicos. Em geral, madeira mole, utilizada para a fabricação de papel, principalmente, e movelaria. No Brasil, existe uma floresta de coníferas que é a mata de araucária, que faz parte do bioma Mata Atlântica. E essa mata de araucária está no sul do Brasil, que é resquício de uma época mais fria no sul do Brasil. Então, corresponde a clima subtropical de altitude. As principais espécies são pinheiro do Paraná, que é a araucária angustifolia, além de erva mate, canela, embuia e outras que não são coníferas. A formação que dizem ser homogênea, aberta, com domínio de extrato arbóreo e arbustivo. Então, ela é um fóssil, vestígio de um período mais frio no Brasil, que proporcionou o desenvolvimento de gimnospermas, né? Vegetação litorânea, ela é uma vegetação, uma formação complexa nas beiras de praia, que tem mangues, restingas, dunas, dentre outras. O maior destaque, então, é para os mangues, que são, em geral, zonas de reprodução de peixes. Então, os peixes de água salgada eles vão se reproduzir nos mangues, é um lugar mais seguro para eles. Além de diversas espécies, caranguejos e tudo mais. Característica do mangue é que ele apresenta essas espécies latifoliárias e perenes, raízes aéreas pneumatófilas. Por quê? Por causa da influência das marés, o solo é encharcado, o solo é úmido, né? Grande densidade e diversidade. Na verdade, a diversidade não é tão grande assim. Devido à quantidade de material depositado, há uma elevada atividade microbiana, que é base da cadeia alimentar e, por isso, é berçário da vida marinha, como eu já tinha falado. Porém, os mangues e as restingas, na verdade. Restinga é aquela vegetação que não tem influência de água, além da linha da faixa de areia, né?
pela expansão urbana. Todo mundo quer construir uma casa na beira da praia. Por isso, em termos de conservação, mangue é totalmente área de preservação permanente e Restinga tem uma faixa de conservação de 300 metros além da linha da areia. Complexo do Pantanal ocupa a porção sul, né, do centro-oeste, Mato Grosso do Sul. É uma das formações mais complexas que nós temos, porque ela lembra, em termos de formações, ela tem as mesmas características do Cerrado, porém, ela é uma planície inundável, então ela passa parte do ano debaixo da água. Então, nós temos formações na área de alagamento, campos de inundação, e na área não alagada tem o cerrado, campos, florestas, etc. Tipo, o que se teria no cerrado, mais uma parte que é alagável. Então, esse é o Pantanal. O Pantanal é um cerrado com a presença de uma planície alagável nele, o que gera estradas que eram estradas, viram rios e por aí vai. E, em geral, as estradas são construídas acima da superfície, como barragens e tudo mais, mas grande parte da superfície é alagável. E com a expansão da economia do sudeste para o centro-oeste, houve construção de ferrovia e a área foi mais civilizada, vamos dizer assim. Presença de garimpos clandestinos causa saneamento de rio, contaminação e tudo mais na região. Desde o início da colonização do Brasil, existe degradação. As áreas mais degradadas estão nas áreas mais ocupadas, né? Mata Atlântica, região sul, região nordeste, Cerrado 48%, Amazônia 10%. Então, quanto mais a ocupação humana está, mais degradação nós temos. Então, o sul tão degradado que aqui é onde nós temos processo de desertificação sem ser clima desértico. Na verdade, chove muito, mas o uso excessivo do solo, um solo com baixa capacidade de carga, causa danos. Caatinga, também é a mesma coisa, só que ali tem a presença da falta d'água. Mata de araucária, ocupação no sul muito pesada. Mata Atlântica, que a mata de araucária está na Mata Atlântica. Então, e temos que nos preocupar com o cerrado, porque ele está nesses hotspots, ele vem tendo um processo de ocupação muito grande, e essa ocupação nem sempre é feita de forma correta. Por quê? Pela legislação, nós deixamos as APPs mais 20% de reserva legal. Então, por teoria, nós teríamos, sei lá, de 20% a 30% da vegetação conservada. Mas não é isso que a gente vê. A gente viu na aula falando de quantidade de degradação que isso está muito superior, né? Então essa degradação está grande. Bom, isso aqui é para outra aula, falar de sucessão. Vamos encerrar hoje aqui. E sucessão florestal eu entro depois com vocês.